Meu pai uma vez me falou uma frase que ficou marcada na minha mente: os filhos são ingratos. Confesso que na hora eu não entendi direito. Não era só sobre mim, não era só sobre a minha irmã. Era sobre todos os filhos, até mesmo sobre ele. Porque a gente só entende a verdade e o peso dessa frase em dois momentos: ou quando a maturidade chega, ou quando nos tornamos pais. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que me fez pensar muito nisso. No dia 15 de agosto, eu fui ao show do Benito de Paula com a minha mãe. Estava tudo planejado para que meu pai fosse também. Já tinha alguns meses que nós três planejávamos ir a esse show. A gente tinha preparado tudo, eu até tinha preparado um roteiro para contar uma história engraçada que os meus pais têm com o Benito de Paula. Essa história eu conto já já, mas por conta de alguns compromissos no trabalho, meu pai não conseguiu chegar a tempo de ver o show todo. Ele só conseguiu pegar as 3 últimas músicas do Bis. E confesso que eu fiquei um pouco triste. Meu pai é um grande fã de Benito de Paula, e assim como aconteceu com minha mãe ano passado no show do Ney Matogrosso, que minha mãe é muito fã, eu queria ter essa experiência também com meu pai, de estar presente com ele em um show de um grande ídolo que ele tem na vida dele. Na volta para casa me veio um estalo, uma coisa que percebi naquela noite. Meu pai, ele não estava fazendo nenhum sacrifício por mim, mas foi impossível não lembrar de todos os sacrifícios que ele já fez e de alguns que eu nunca vou saber. Os pais têm essa habilidade de blindar os filhos dos problemas. Eles enfrentam batalhas em silêncio para que a gente viva em paz. É por isso que a frase "os filhos são ingratos" fez tanto sentido para mim naquele momento. Não por falta de amor, mas porque a gente só enxerga certas coisas quando a gente amadurece. Há uma frase de Cortella que eu gosto muito, e eu não sei se é dele, mas foi uma frase que eu ouvi ele dizendo, que é a seguinte: os filhos aprendem com os pais a serem pais. E os pais aprendem com os filhos a serem pais. E isso casou com toda a situação e todos esses pequenos sacrifícios que os nossos pais fazem para nos blindar dessas situações. No episódio 6 do meu podcast, um episódio chamado Compromisso, eu contei sobre um sacrifício real que os meus pais viveram. Por mais que as coisas fossem bem apertadas, meus pais não abriam mão de ter alguns discos de artistas que eles gostavam. Roberto Carlos era um deles. Mas por conta das dificuldades, eles tiveram que vender alguns desses discos. Não por vontade, mas por necessidade. Eles abriram mão de algo que amava por conta do peso da vida. E esse tipo de renúncia a gente não enxerga quando é filho. Eu só soube dessa história meses atrás. E falando em disco, eu vou contar para vocês a história que eu tinha roteirizado contando a relação entre meu pai, minha mãe e um disco do Benito de Paula. Minha irmã nasceu em maio de 1990, mas em agosto de 1989, no Dia dos Pais, a minha mãe deu um presente para o meu pai, um disco do Benito de Paula com a seguinte dedicatória: Paixão, feliz Dia dos Pais. Agora vamos fazer as contas. Se minha irmã nasceu em maio de 1990 e minha mãe presenteou meu pai com Feliz Dia dos Pais em agosto de 1989, 9 meses antes, pois é, isso significa que minha mãe aplicou um golpe da barriga no meu pai. Ela queria juntar o nada que os dois tinham e ainda usou o Benito de Paula como parte desse amor. Brincadeiras à parte, apesar dessa história ser real, tudo isso me fez pensar como os pais vivem sacrifícios que só mais tarde a gente entende. Talvez essa seja uma das belezas do amadurecimento, perceber coisas que a gente nunca tinha percebido, que a gente nunca tinha visualizado. E quem sabe um dia repetir esses gestos com quem a gente ama. Afinal, se os filhos parecem ingratos, é só porque eles ainda não aprenderam a ver o quanto já receberam. E talvez uma das maiores lições seja essa: que não precisamos esperar envelhecer ou nos tornarmos pais para reconhecer o que eles já fizeram por nós.
A gratidão pode sim ser vivida agora, seja num abraço, numa palavra de reconhecimento ou até mesmo em gestos simples do dia a dia. Porque um obrigado, um eu te amo, dito hoje, podem ter muito mais valor do que um arrependimento silencioso no futuro. Então, se você ainda tem os seus pais por perto, não deixe passar o momento. Valorize, demonstre, ame, porque ser filho também é um compromisso. O compromisso de reconhecer e retribuir enquanto ainda há tempo.